Olá, minha gente, muito bom dia, ainda bom dia. Estamos próximo do meio-dia. Hoje são 10 de maio de 2018. Retorno essa tribuna política, minha gente, para falar hoje de um assunto que interessa não só ao Brasil, mas ao mundo. Esses dias eu publiquei uma mídia aqui que muitos até me ligaram dizendo que eu não tinha base para falar o que afirmei, que foi quando coloquei que Israel, o Estado de Israel, que o Estado de Israel é o pomo da discórdia no Oriente Médio. Eu afirmei que seria, sim, praticamente impossível, impensável, um conflito no Oriente Médio sem a presença de Israel. Que estava acontecendo no conflito da Síria, na guerra civil brutal que acontece lá, matança de inocentes, da forma, aliás, mais bruta possível, mais inumana possível. Aquela carnificina ali, os milhões que foram obrigados a abandonar suas casas. Por quê? Por um regime? O que é que significa Bashar al-Assad? Ele vale os milhões de mortes que aconteceram no Oriente Médio, particularmente na Síria, e que ainda vão acontecer. O governo dele vale isso? Não vale não. Não vale não. Em uma democracia, uma eleição resolveu o problema. Mas lá, aonde os brutos não amam, desculpa essa alergia, sempre que eu me aproximo do computador, me perturba. Mas lá na Síria, onde os brutos não amam, ninguém respeita a vida. Por causa de um governo, de um personagem. Quem é esse cara que vale milhares de mortes? Agora, um aliado deles, o Irã, como eu já me referi em outra fala, em outra mídia, atacou Israel. Atacou e a coisa vai ficar pior ainda, porque Israel, com certeza, não vai levar desaforo para casa, como não levou, já revidou. Eu disse que os iranianos iriam querer se vingar dos Estados Unidos atacando Israel. Isso aí se cumpriu, meus amigos. Não foi, eu não tenho bola de cristal, isso aí é uma dedução lógica da situação geopolítica da região. Aquela briga, como já me referi, lá entre Israel e o mundo árabe, o povo árabe e persa. Não esqueço que a primeira diáspora de Israel foi feita por Nabucodonosor. Então, aquela briga lá é uma briga que remonta a mais de 2000 anos, é uma briga tribal. Aquela carnificina, enquanto eles existirem, vai existir. Porque é um ódio incrustado no DNA deles. De forma que eu afirmei aqui que Israel é o pomo da discórdia da região, e se cumpriu. E é mesmo o pomo da discórdia. Já atacaram Israel para atingir os Estados Unidos. Pensando que Israel é fraquinho, mas não é não. Não é não.
É só aguardar. Eu tenho muito medo de sair coisa muito pior. Para o mundo, começando ali, naquela célula rancorosa, que é o mundo árabe-persa. E agora ainda incluindo a Rússia no meio. Que a Rússia é o continente que não é quente e que não é frio, que é morno. Tem um pé no Ocidente e outro no Oriente, mas quer hegemonizar o mundo. Meus amigos, mais uma vez eu afirmo aqui que estamos diante de um perigo terrível para o mundo. Para o mundo que eu digo que não tem nada a ver com aquele conflito ali, com aquele ódio enraizado ali. Nós não temos nada a ver, o resto do mundo não tem nada a ver com aquilo. Mesmo porque, o que equivale para o Brasil aquela briga? O que equivale para a Argentina? O que equivale para a Colômbia? O que equivale para o nosso Uruguai, Paraguai? O que equivale para a América do Sul? Aquilo lá não significa nada para nós. Aquilo é uma cisma histórica, milenar, que não nos diz respeito. Mas vocês já estão vendo, o petróleo está subindo, disparando, e isso vai causar problema nas economias, principalmente dos países mais periféricos. A inflação que está controlada aqui no Brasil pode disparar pelo preço do petróleo. Nós não temos nada a ver com aquilo lá. Não temos. Inclusive um diplomata lá da região já afirmou que o Brasil é um anão diplomático. Por quê? Por que o Brasil seria um anão diplomático? Porque para eles lá não tem significado o Brasil e eles para nós também não significam nada. Nada. Mas eles toldam a paz mundial com o ódio deles. É uma coisa que a engenharia da guerra, da perseguição, dos atentados é construída todo dia, toda hora, e lá já inventaram coisas que até Deus duvida, que são as pessoas bombas. Meu Deus do céu, a vida é o bem maior do ser humano. Foi Deus que permitiu, que deu. A vida é uma própria parte de Deus em cada um de nós outros que respiramos e temos a clareza da vida. Então nós não temos nada com aquilo. Mas os efeitos nos atingem. De modo que eu voltei aqui para dizer, minha gente, que eu estava certo mesmo quando disse que iriam atacar Israel para, por via esconsa, atingir os Estados Unidos. Mas Israel não está só, primeiramente tem Deus do lado dele. E depois, os Estados Unidos não vão deixar, nem os Estados Unidos, nem a Europa em si, vão deixar Israel perecer diante do poderio do Irã e da Rússia. Não vão. De forma que é uma pena, mas já colocar Israel no centro das atenções, atacando Israel. Israel revidou e pode revidar muito mais, porque Israel tem o poderio que muitos deles nem imaginam que Israel deva ter. De forma, meus amigos, que Israel é mesmo o pomo da discórdia lá do Oriente Médio, lá do mundo árabe. Eles lá, os inimigos de Israel, não aceitam a existência de Israel. E essa briga vai continuar. Porque Israel na ré do pé não pode. E eles se acham no direito de exterminar, de negar a existência de milhões de pessoas.
Eu aqui não defendo, não estou defendendo, não estou tomando partido, estou só fazendo uma análise, falando daquela mídia que eu publiquei aqui. E olha, você aí, passe a acreditar no que a gente fala aqui, no que eu falo aqui, porque eu não falo aqui besteira, não. Veja as mídias da Tribuna Política por Gregório Rabelo, veja, para o senhor e a senhora verificar que não tem nenhuma palavra que não seja uma palavra séria, verdadeira, que falamos, que publicamos. Então, minha gente, retornei à tribuna neste momento, aqui na Tribuna Política, só para fazer esse lembrete, que o que aconteceu ontem, 9 de maio, lá em Israel e no Irã, Irã atacando Israel e Israel atacando o Irã, a Síria para revidar o ataque do Irã, não é? Estou postando, colocando essa palavra aqui, justamente, minha gente, para lembrar vocês que nós já sabíamos disso, que isso ia acontecer, não é nenhuma informação privilegiada, não. É o contexto da região que faz com que deduzamos as coisas. A conjuntura lá da região expressa isso. Israel estava fora, vamos dizer entre aspas, mas forçaram a entrada de Israel nessa luta, nessa guerra da Síria. Forçaram como? Atacando Israel. Forçaram atacando Israel. Como eu já disse, tenho para mim que dali não é o que eu desejo, mas pode sair coisa muito pior para o mundo. Para o mundo. É isso aí, minha gente. Eu quero agradecer vocês mais uma vez pela atenção e fazer um apelo. Assistam aqui as minhas entradas na mídia, que é tão simples, eu e uma câmera. Mas, se vocês verificarem, não se fala besteira aqui, não. Como eu falei desse de Israel, que iria acontecer o que aconteceu, e aconteceu. Falei aqui também, preconizei no momento, ainda uns 15 dias antes, ou menos um pouco, da intervenção no Rio de Janeiro, eu fiz uma mídia aqui, intervenção no Rio de Janeiro já, que foi até bem visitada, né? E como eu falei, o governo não teve jeito. E fiz outra intervenção total no Rio de Janeiro. O governo federal não tem alternativa. Vai ter que fazer intervenção total, porque o grupo que está governando lá não governa, desgoverna. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e nos livre dos perigos que rondam o mundo.